Olá, minhas caras, meus caros, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor José Benedito Caparrós Júnior, eu sou professor da Uninter, sou coordenador dos cursos de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Só que hoje, se você está acompanhando as nossas divulgações, você deve ter percebido que o nosso tema é bem diferente, é um pouco diferente de Relações Internacionais e Comex. Hoje a gente vai falar sobre realidade estendida e metaverso. E para a gente fazer essa conversa, para a gente trazer esse bate-papo de um tema tão interessante como esse, a gente está aqui com dois convidados muito especiais que vão contribuir muito com a gente, né? O primeiro deles é o professor André Antunes. Tudo bom, professor? Tudo bem, professor José. Quer se apresentar um pouquinho para o pessoal? Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando do programa. Agradeço também o trabalho em equipe que a gente vem tendo aí com o professor Alex Rocha, né, que é o coordenador dos cursos da área de TI, na área de pós-graduação Lato Sensu da Uninter. Eu atuo como tutor da área nesses cursos, né? Então, basicamente, a gente trabalha diretamente em todas essas áreas relacionadas à internet das coisas, à engenharia de software, dispositivos móveis e metaverso, né, que é um assunto que tem estado ultimamente muito em evidência, né, na qual nós trataremos, discorreremos um pouco a seguir. Exatamente, até como o André Antunes, que está aqui no estúdio com a gente, comentou, o coordenador dos cursos da área de tecnologia da informação também está aqui no estúdio com a gente. Ele não vai aparecer, mas está acompanhando a gente aqui, que é o professor Alex Rocha. Além do professor Alex Rocha, nós temos um outro André. Sim, temos dois Andrés no momento. O outro André se chama André Guerra, ele também é tutor da Uninter, no entanto, ele é da graduação, da Escola Politécnica. Ele é tutor dos cursos da área de tecnologia da informação. Eu vou perguntar aqui para o pessoal se a gente já tem o André Guerra no link com a gente, na linha. Ainda não? Mas sem problema, daqui a pouco ele vai entrar, pessoal. Então, como a gente estava comentando, né, a gente vai falar hoje sobre o metaverso e sobre realidade estendida, não é, André? Exatamente, professor José. Na verdade, como eu havia dito anteriormente, são dois assuntos muito em evidência, né? Então a gente vai conhecer como tem sido projetado, né? Como tem sido planejado. A gente tem ouvido muito falar sobre o Facebook, que atualmente é a Meta, né? Tem se dedicado tempo e muito dinheiro, na verdade, em projetar esse mundo digital virtual. Mas também temos outras empresas de tecnologia avançadas que estão debruçadas ali, planejando, fazendo todo esse tipo de movimento em relação a esses mundos virtuais, né? Então, isso o que a gente pode esperar com isso, né? E é claro, a gente corrobora com o que o professor André Guerra vai falar, vai nos explicar posteriormente, né? Mas a gente tem uma grande expectativa que muita coisa atualmente relacionada à internet seja modificada, né? Em relação ao comércio digital, em relação à indústria, e a gente vê já um movimento de grandes marcas, de grandes empresas que já têm investido também projetos relacionados a esses mundos virtuais. Legal, professor André. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou começar pelo princípio, uma coisa mais básica, que às vezes eu fico com uma dúvida, imagino que muita gente também. Você mencionou Meta. Meta é uma empresa, é isso? Meta é uma empresa. E daí tem outras empresas abaixo dela, como que é? O Facebook, tem outras? Quais são? Não, o Facebook, na verdade, ele está relacionado à Meta. Foi modificado, né? Diríamos que a Meta seria uma holding, né? Que agrega o Facebook. E o Instagram também, isso? E o Instagram também, exatamente. E o WhatsApp também? WhatsApp também. Então são essas três aí que a gente sabe que já fazem parte, exatamente, né? Isso é bastante interessante. E eles que também deram uma liderada nesse processo do metaverso, assim, que não talvez o primeiros, mas que foram um dos pioneiros, né? O que a gente pode dizer é que é o que é mais conhecido no momento, né? São as empresas mais conhecidas. Mas, obviamente, existem outras empresas que estão envolvidas nesse processo. A NVIDIA, por exemplo, que eles produzem telas de computadores, placas de vídeo, equipamentos de hardware, né? Também tem um envolvimento importante em relação a isso. A própria Microsoft, né, que é muito conhecida aí, também tem um envolvimento em relação a... Então, eles estão planejando em conjunto, né, para criar padrões
relacionadas a como vai funcionar tudo isso, né? Porque existe uma grande preocupação em relação à cibersegurança, e a gente pode até pegar como exemplo as redes sociais atuais, né? Sabemos que existem perigos nelas, vazamento de dados, exposição indevida, né? Golpes cibernéticos dos mais variados tipos. Então, eles estão tentando fazer o máximo possível, tomar precauções, né? Para que isso seja pelo menos minimizado, já que não existe sistema da informação que seja 100% seguro hoje em dia, né? Software 100% seguro, e quanto mais um projeto tão abrangente como o metaverso. Sim, e é legal também você tocar nesse ponto, porque não faz muito tempo que esse debate sobre dados, né, a proteção dos dados das pessoas que estão aí navegando, trafegando pela internet, né? Então a gente vê hoje em dia até um assunto que está trending aí, que é LGPD, né? Não é nosso foco aqui, é LGPD, mas eu acho legal a gente comentar que está tendo agora uma regulamentação, as coisas estão tomando, né, forma e conteúdo, porque os dados das pessoas é coisa séria, né? Lá no primórdio da internet, de repente, não se vislumbrava os impactos, né, que você não tratar os dados das pessoas poderiam causar, né? Sem contar também que, por ser começo, então não tinha um tráfego igual nós temos hoje. Mas é legal você comentar sobre isso, porque na atualidade a gente tem que ficar muito cuidadoso com o que a gente posta na internet, né? Ou foto, ou vídeo, informações, CPF, RG. E é legal você tocar nisso sobre a cibersegurança. Alguns teóricos da informação, eles denominam isso como netiqueta, né? Essa educação que a gente deveria ter em relação a como se portar na internet. Ah, legal. E quem entrou aqui para falar, conversar um pouquinho com a gente é o professor André Guerra. Tudo bom, professor? Olá, boa noite, sejam bem-vindos, tudo bem? Muito bem, bem-vindos ao programa Diversos da Pós. Professor, quer se apresentar um pouquinho para o nosso público, dar esse primeiro passo aí? Quem que é você? Eu já falei para eles que você trabalha na Uninter, na Escola Politécnica, mas aí vamos dar uma continuidade, aí vamos falar um pouquinho sobre você. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor André Roberto Guerra, também conhecido na Escola Superior Politécnica, na nossa ESPU, como o primeiro professor da Politécnica. Eu estou na Uninter desde 2015. Como eu falei para vocês rapidamente, eu acredito que o Alex também já deve ter falado, eu sou cientista. Eu sou mestre em ciência da computação, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu também tenho uma formação em MBA, em Executivo em Estratégias Empresariais, pela FGV. Eu também tenho uma formação de Gestão Estratégica e, claro, sou graduado em TI. Eu atualmente sou doutorando do Programa de Educação e Novas Tecnologias aqui da nossa instituição, da Uninter. Eu também possuo algumas diversas certificações profissionais, que na nossa área, em especial na tecnologia da informação, elas são muito bem reconhecidas, o que nos destaca no mercado de trabalho. Em especial, eu sou certificado, eu sou profissional certificado pelas empresas Google, Microsoft, IBM e principalmente, atualmente, pela Amazon, AWS, Amazon Web Services, um dos grandes players aí desse nosso novo cenário que está se desenhando à nossa frente. Também chamado de Web 3.0, aquilo que nós vamos conversar rapidamente na nossa entrevista hoje. Legal. Nossa, é um baita currículo, hein, professor? É uma honra tê-lo aqui. E assim, para começar, eu queria fazer uma pergunta, né? Hoje eu comecei aqui com perguntas mais básicas e eu acho que da mesma posição que eu tô, muitas pessoas estão, né? Eu não sou da área de tecnologia, eu sou internacionalista. E hoje o nosso tema, né, é realidade estendida e metaverso. E eu fico aqui com uma dúvida que vai ajudar todo mundo. Existe realidade aumentada, realidade virtual, realidade estendida e o metaverso, não é? Como que essa categorização, o que é o quê?
Ótimo, essa sua pergunta foi ótima, porque quando você fala sobre realidade virtual, a gente entra num novo modelo, porque o nosso utilizador, o nosso usuário da nossa tecnologia hoje, web, ele está perdido. Muitas pessoas me questionam, mas professor, realidade alterada, ela não é uma realidade virtual? Afinal de contas, ela foi alterada. E a realidade mista? E a tal da realidade misturada? Sim, a literatura internacional também traz esse termo, realidade misturada, porque os termos são todos em inglês, são todos internacionais, como o professor acabou de citar. Então, quando nós falamos VR, nós falamos virtual reality, nós falamos de realidade virtual. É uma realidade que está no ambiente virtual. Mas nós também temos, como o professor acabou de citar, a RA ou AR, Augmented Reality, realidade aumentada. Mas espera aí, a gente não falou que ela era virtual e agora a gente vai falar dela aumentada? São distintas. A realidade virtual é uma realidade criada. Ela não existe no nosso mundo real, ela é virtual. A realidade aumentada é aquela onde os nossos computadores inserem no nosso cenário uns componentes que não existem. Vocês estão vendo uma parede branca numa estrutura de um sofá, mas eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Poderia colocar, inclusive, esse banner muito bonito que vocês estão usando aí ao fundo. Nós poderíamos colocar aqui, porque ela seria uma realidade, então, aumentada. Ou seja, utilizamos componentes reais, a nossa realidade natural, acrescida, aumentada de componentes virtuais. A fusão das duas, a união da realidade virtual e da realidade aumentada, traz a realidade mista. É porque o termo é MR, Mixed Reality, ou realidade misturada, o mix das duas. Mas nós também temos, professor, um termo extremamente importante que se chama XR, Extended Reality, que é o que nós realmente vamos abraçar, é o que nós realmente vamos atacar na nossa pós-graduação em metaverso. Porque a realidade estendida, o Extended Reality, que junta as três siglas, Virtual Reality, Augmented Reality e Mixed Reality, para a fusão dessas três num termo chamado imersão. Eu procurei falar bem devagar, porque nós temos também espectadores que podem estar um pouco confusos. E esse termo que eu acabei de citar para vocês, imersão, é o que traz a grande diferença para esse novo componente, o que nós estamos chamando carinhosamente de metaverso. Chamando carinhosamente de metaverso, que estranho, né, que soa isso. Sim, nós precisamos lembrar que o metaverso, ele nada mais é do que uma nomenclatura utilizada para esse modelo que eu acabei de citar para vocês. O modelo em que os nossos computadores, os nossos sistemas informatizados têm a capacidade de nos colocar, nos permitir estar em ambientes que então não são o nosso ambiente físico local. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Nós, na Uninter, somos pioneiros, nós na Uninter trazemos o ensino à distância desde o seu princípio, desde quando ele iniciou com os cursos que eram enviados via correio. Eram enviados livros e DVDs, CDs, com a gravação das aulas.
graças ao advento da internet em meados de 1990, a Uninter conseguiu, então, eliminar essa barreira física do enviar o livro e o DVD, e sim conseguiu trazer para a nossa plataforma online, onde nós temos as aulas transmitidas e assistidas pelo nosso meio virtual. Porém, ainda faltava. E em cursos específicos, como os cursos aos quais eu estou credenciado na Escola Politécnica, nós conseguimos, então, agora, trazer o laboratório virtual para o nosso aluno. Poxa, mas o laboratório virtual já existe faz tempo, professor. Está trazendo agora, aí que vem a nossa grande diferença. Aí é o pulo do gato. O pulo do gato. Mas eu não gosto de chamar do pulo do gato, porque eu tinha um gato e o gato me arranhava, então eu não gostava muito dessa nomenclatura, por uma questão só pessoal. Então vamos manter o diferencial. Brincadeiras à parte, nós temos então na Uninter, com o uso dessas tecnologias, a capacidade de conseguirmos, numa demonstração ao vivo e em tempo real, olhem, gente, o que eu estou trazendo de novos players para o nosso jogo. Agora é ao vivo e em tempo real. Em ao vivo, tempo real, o docente, o professor, manuseia, utiliza, apresenta como usar as ferramentas do laboratório em Curitiba, nos nossos estúdios, nas nossas salas preparadas para isso, e os nossos alunos, as nossas alunas de qualquer lugar do planeta, professor, internacionalização, hein? Ó, pois é, os 5 continentes. A gente já tem polos fora, né? Já faz um tempinho. O Uninter, temos hoje presença nos quase todos os continentes. Eu não falo em todos, porque nós estamos no Japão, estamos na Europa, na América do Sul, óbvio, e na América do Norte. A gente não chegou ainda na Austrália, né? Ainda falta a Oceania. Mas estamos quase em todos os cantos do mundo. E isso permite, com o advento ou com a chegada desses membros, o nosso metaverso, agora aqui carinhosamente denominado metaverso, que é a união das realidades alterada, virtual, mista, estendida, junto com as novas tecnologias de comunicação, em especial as redes de alta velocidade, a internet de quinta geração ou 5G, que já está presente em Curitiba desde abril. Os nossos alunos da pós-graduação em rede sem fio tiveram a oportunidade de ver nas minhas aulas os testes que foram realizados na nossa capital, Curitiba. Desde abril de 2022, nós já temos em Curitiba o sinal de 5G, mas ele foi homologado, aceito, formalizado para o mercado apenas no mês passado vindouro de agosto. Então, com essa tecnologia de alta conectividade, de alta velocidade de quinta geração, com as redes locais Wi-Fi, que nós gostamos tanto de usar, né? A rede sem fio local, Wi-Fi, usando também dessas novas tecnologias e na borda, o que nós gostamos de usar como Edge Computing, os nossos grandes players, que eu acabei de citar para vocês, lembram? Cisco, Microsoft, Google, Amazon, eles, players, são os responsáveis pelos grandes e potentes computadores ligados a essas potentes redes que permitem que nós, professores, docentes, possamos, então, usando dessas tecnologias, levar esse nosso ensino, o nosso conhecimento a todos os cantos, quase todos os cantos do nosso planeta. Nós podemos levar, só não podemos levar fisicamente em todos os pontos devido à ausência dos polos em todo o nosso
continente. Mas, professor, eu preciso dar uma respirada e te cutucar numa outra coisa. Vamos lá. Poxa, mas essa historinha aí tá me parecendo um tal de Second Life, que lá em mais ou menos 2006 apareceu com essa proposta. E Então, eu acho que isso vai dar um pano para manga para a gente falar, hein, professor André? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, 5 minutinhos, a gente já volta para falar sobre isso. O André tinha preparado até umas perguntas sobre isso, né? Pessoal, fica aí com a gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa comparação que o professor André Guerra estava fazendo aí, metaverso, Second Life, tá bom? Fica com a gente aí. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isto, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. Olá a todos. Voltando agora para o nosso segundo bloco, faço uma saudação especial ao professor André Guerra
E já que ele falou sobre o Second Life, eu até preparei uma pergunta aqui para ele, para a gente poder ver o que ele tem para falar a respeito disso, né? Então, se me permitem, aqui eu fiz uma colinha, mas assim, professor, no caso do Second Life, esse jogo ele foi desenvolvido por uma empresa americana, né, chamada Linden Lab. E ela teve um sucesso repentino desde o período do seu lançamento, porém, atualmente a gente vê que teve um processo de declínio bem acentuado, né? E muitas pessoas dizem que foi, claro, obviamente pela demanda de recursos de hardware, que era muito específico, que poucas pessoas tinham acesso a esses recursos na época, a própria conexão da internet, que era mais limitada, se comparada com a conexão que a gente tem hoje, né, a velocidade que a gente tem hoje, mas também evidências que foram encontradas de erotização nos avatares. O que o professor poderia discorrer sobre isso? Ok, muito obrigado, meu querido xará, meu querido colega que tem o mesmo nome. O começo da conversa do Second Life é que esse projeto, desenvolvido por uma empresa que logo em seguida usou o seu nome particular, né, a Linden Labs, eles, na verdade, foram contratados para desenvolver para outra empresa. O primeiro projeto do Second Life se chamava IBM Second Life. Sim, aquela famosa gigante IBM foi quem proporcionou, eu vou chamar assim de proporcionou, mas foi quem deu credibilidade a esse projeto lá atrás. Mas vocês lembram que eu falei para vocês, professor André, que aconteceu logo no começo do milênio, nos primeiros anos do milênio dos anos 2000? Isso se dá justamente no mesmo tempo que você acabou de citar, que nós tivemos o começo da disruptura tecnológica. A internet de alta velocidade e com a mobilidade garantida, eu vou pedir licença e vou mostrar, a internet que nós usamos nos nossos smartphones só se tornou realmente confiável, só funcionou como nós desejamos que ela funcione a partir de 2, 3, 4 anos atrás. De 2018 à frente é que nós começamos a ter a tecnologia do 4G ou da quarta geração efetivamente funcionando. Por mais que os equipamentos tenham evoluído, eles não chegam à borda. Lembram que eu citei o termo agora há pouco, Edge? O termo Edge Computing, ou computação de borda, é o termo que faz com que eu possa dizer a vocês que o Second Life, de maneira mais amigável, ele queimou a largada. Nossa, professor, que jargão, né? Queimar a largada. Sim, o Second Life ofereceu essa possibilidade de estarmos em diferentes locais ao mesmo tempo, usando dessas tecnologias que eu acabei de citar para vocês, mas num tempo em que isso não existia. Se vocês voltarem, se nós voltarmos para os nossos antepassados recentes de 10 anos atrás, estou falando para vocês de 2010, nós vamos lembrar que em 2010, para acessar a internet de forma mobile, de forma móvel, era para você fazer algumas trocas de mensagens, até mesmo a videochamada era algo quase raro. Você tinha videochamada, mas a qualidade deixava muito a desejar. Nós não podíamos fazer uma entrevista em tempo real como estamos fazendo agora. Isso não existia. Então, quando o Second Life entrou, ele entrou com uma proposta muito semelhante à proposta que está sendo oferecida ao metaverso, porém, como eu acabei de dizer, com uma antecipação exagerada. Não existia computação de borda. Hoje, 2022, nós temos nos grandes players como Google e Amazon
o Edge Computing, a computação de borda. E o que é a computação de borda? É a capacidade extraordinária. Sim, gente, ó, eu vou repetir com ênfase. A capacidade extraordinária que os nossos equipamentos precisam dos servidores que fornecem esse serviço. Antigamente, não bastava, há 10, 15 anos atrás, não bastava, professor André, que nós tivéssemos o recurso. Não adiantava eu ter na minha casa um supercomputador com uma super câmera, com um super microfone, porque eu não tinha como chegar no supercomputador da Amazon ou de qualquer outro player que me traria esse conteúdo do mundo virtual. Agora, 2022, a realidade é outra. Eu vou tomar a liberdade de mostrar novamente, né? Os nossos smartphones têm capacidade hoje, em 2022, de executar tarefas que poucos computadores têm. Hoje, um computador de mesa, desktop, tem na sua configuração normal de 4 a 8 GB de memória RAM, ou aquela memória principal. O smartphone também. Então, hoje, essa gigantesca capacidade computacional que os nossos equipamentos nos fornecem é que estão nos permitindo falar sobre metaverso. Porque boa parte do processamento acontece aqui, na borda, acontece aqui, no nosso equipamento. E esses nossos equipamentos, com essa capacidade, conseguem se comunicar, conseguem estabelecer conexões rápidas, ou pelo menos numa velocidade desejável, a ponto de se conseguir fazer, como eu falei ali atrás no outro bloco, em tempo real, ao vivo, os experimentos que nós acabamos de citar. Eu acredito que alguém vai falar agora, professor André, mas o que mudou? Só a velocidade mudou? Não. A tecnologia. Eu citei para vocês que as tecnologias passaram por uma uma disruptura tecnológica. Existia a telecomunicação de quarta geração que era limitada a determinadas velocidades, a determinados padrões. Mudou. Agora nós temos na quinta geração uma outra capacidade. Nós estamos tirando obstáculos de nosso caminho e a tecnologia está nos permitindo estabelecer conexões de ponta a ponta em alta velocidade, com um novo termo que vai direto ao metaverso, que se chama jitter. Putz, que ficou difícil, né? Latência. Latência é o tempo que nós temos, também conhecido por delay, mas o tempo de diferença entre o que eu falo aqui, que o meu computador capta, processa, transmite para o outro reprocessa e exibe, esse tempo que nós temos é chamado de latência. E com o advento dessas novas tecnologias, essa latência vai quase deixar de existir. Ela será muito pequena. Hoje, em torno de... chega até meio segundo, 1 segundo de diferença. Na quarta geração. Com a quinta geração em funcionamento, isso passará a 0,01 segundo, ou milésimos de segundo. O suficiente para podermos entender como tempo real. Outro detalhe que eu venho a trazer para vocês e o impacto, ou como que isso que eu acabei de falar vai nos atingir diretamente. Como eu citei, nós, professores, temos a partir daqui a condição de, em qualquer tempo e em qualquer lugar, em especial nos nossos laboratórios, transmitir esse conhecimento ao nosso aluno e permitir que ele, nosso aluno, nossa aluna, consiga executar a mesma tarefa ao mesmo tempo.
Vejam, esses recursos, eles trazem questões econômicas ligadas diretamente à execução dos nossos treinamentos. Claro, nas indústrias, por exemplo, na manufatura, quando nós temos um grande fabricante, ele precisa mobilizar equipes, ele precisa mobilizar profissionais, ele precisa alocar espaço, ele precisa trazer outros atrativos como coffee break, refeição, estadia, acomodação, e tudo isso custa caro, para que ele possa então trazer o treinamento e capacitar os funcionários de chão de fábrica na execução de tarefas. Com essa nossa nova realidade, com essa disruptura tecnológica da Web 3.0, isso deixará de existir. E esses custos que deixarão de existir se transformarão, provavelmente, em menores custos e menores valores agregados das mercadorias que nós consumimos. Outro detalhe, o que ele pode trazer a mais? Vejam no campo da saúde. Na saúde, nós temos hoje, devido ao período pós-pandêmico, depois de uma pandemia que nós passamos nos anos 19, final de 19, né? Mas principalmente 20 e 21, 2020 e 2021, nós tivemos uma mudança drástica. O conceito de home office começou a ser aceito e adotado pelas empresas. Os conceitos de ensino à distância ganharam força, mas eles precisam ser corretamente utilizados, melhor utilizados. Para quê? Para que esses ensinos possam superar barreiras como as barreiras físicas dos profissionais da saúde. Vejam, ainda é possível que existam barreiras a serem rompidas, como a falta de familiaridade, a falta de conhecimento para o uso dessa tecnologia. Concordo plenamente. Mas em Curitiba, nós temos num grande hospital de referência, o robô Da Vinci, um desses robôs de cirurgia remota, trabalhando com sucesso ímpar, fazendo cirurgias a longa distância, de extrema gravidade, remoção de tumor, remoção de câncer, feitas usando o robô remotamente e com sucesso. Em outras áreas, como a fisioterapia, já é possível acompanhar o paciente usando dessa tecnologia de realidade. Ou seja, o profissional de fisioterapia consegue visualizar muito próximo do seu paciente como ele está executando determinado exercício e assim conseguir uma resposta imediata na correta execução daquela tarefa. E ainda posso avançar e falar de outras novas possibilidades do mercado. Mas eu acredito que isso já está muito fácil e visível a todos. Afinal, nós estamos evoluindo. Mas aí você pode chegar e me questionar. Poxa, professor André, mas esse metaverso existe? Eu já posso acessar isso? Eu já tenho condições de, no meu computador ou no meu smartphone novo, que eu acabei de comprar, eu consigo usar esse nosso metaverso? Entendam que o termo metaverso é um termo que está sendo muito explorado por uma empresa, a empresa do Mark Zuckerberg, que tem como seu sócio principal um brasileiro. O Mark Zuckerberg, na sua empresa, ele mudou o nome dela para Meta, numa alusão ou numa chamada de marketing ou numa promoção ao nome metaverso. Mas metaverso não é um conceito. Metaverso não tem uma definição. Na tese do meu doutorado, que já está sendo finalizado, eu estou apresentando alguns modelos, uma proposta de criação de um framework
de um modelo de trabalho para a criação desses cenários imersivos como objetos de aprendizagem. Então, logo em seguida, aí no final do ano, eu estarei me dirigindo até a Europa para fazer o estágio doutoral dessa minha formação, e lá eu estarei junto com outros cientistas, mais especificamente Portugal e Noruega, portugueses e noruegueses, fazendo uso das tecnologias de realidade aumentada virtual mista, imersiva, aplicada à educação, em especial o ensino da engenharia à distância, usando esses laboratórios virtuais. E, claro, considerando que as próprias redes sociais já estão oferecendo algo semelhante e os jogos oferecem isso há muito tempo, jogos, tá, gente? Os jogos oferecem isso há muito tempo, e uma das principais ferramentas de desenvolvimento, o Unreal, uma engine 3D, um software usado para criar esses cenários, ele é de uso de um desses fabricantes de jogos, a Epic Games. Para você desenvolver o aplicativo que você vai usar no metaverso, você deve ingressar na Epic Games, se tornar um player, e depois disso, conseguir o conhecimento necessário para desenvolver na ferramenta. Então percebam, gente, que nós estamos falando de uma nomenclatura, de um nome dado a essa nossa mudança tecnológica que está ocorrendo e que está sendo aproveitado de forma correta ou não, ainda não podemos saber, por essas outras empresas. Como eu citei aqui, a Meta, do grupo Zuckerberg. E como na rede social nós temos as brechas, as lacunas, os gaps que permitem os ataques que vocês citaram lá no comecinho dessa reportagem, os cyberataques são uma incógnita para esse nosso novo modelo de universo ou nesse metaverso. Poxa, professor, mas como assim uma incógnita? Um negócio novo e ele é uma incógnita porque é novo? Sim, nós não sabemos os ataques que poderão ocorrer. Nós não sabemos ainda o quão significativa será essa disruptura tecnológica. Nós ainda não temos a capacidade de prever, nós ainda não conseguimos estabelecer uma previsão de quão veloz serão essas redes e nem de quão interativos serão esses sistemas. Para daí sim, depois que eles estiverem em funcionamento, nós começarmos a imaginar como nos proteger de possíveis ataques. Hoje, 2022, a Uninter tem um curso de formação oferecido como extensão para os nossos alunos, que é a introdução ao cybersecurity, ou a introdução à segurança cibernética. Como o professor André citou, nós temos que lembrar que existe uma coisa, puxa, que termo, né? Difícil de usar numa entrevista, mas existe sim um comportamento que é a forma como nós navegamos. Se você tem um comportamento adequado, igual às regras de trânsito, dificilmente você se envolverá em algum acidente, dificilmente você terá a letalidade, mas nada impede que você, dentro de todas as regras, usando de todas as ferramentas adequadas, nada impede que venha um louco e bata no seu carro e você acabe vindo a falecer. Depende, sim, claro, muito do seu comportamento, mas ninguém está isento a essas possíveis falhas, a esses possíveis ataques que poderão vir a acontecer. Gente, eu estou falando no futuro porque não existe ainda nada que se possa prever do quanto será utilizado. O que nós podemos garantir é que todas as ciências, o direito, a saúde, a engenharia, a educação,
todas as ciências estão envolvidas nesse projeto e todos estão investindo alto nessa nossa possível nova internet. Pois é, até professor, se eu puder só fazer uma observação, na verdade, que eu estava aqui, estava prestando muita atenção no que você estava falando, espetacular. Mesmo no metaverso, a gente sempre vai estar lidando com pessoas também, né? Então fica essa questão da segurança, do que vai acontecer ali. Eu até queria convidar, de repente, todo mundo para uma segunda oportunidade, porque infelizmente o nosso tempo do programa acabou e a gente podia ficar aqui um tempão, né? A gente podia ficar a tarde inteira. Mas queria te agradecer, professor André Guerra, muito por estar aqui. Vamos marcar mais uma conversa, mais um programa para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Gostaria também de agradecer ao professor Alex Rocha, que está aqui no estúdio com a gente, o coordenador dos cursos de pós na área de TI, e o professor André Antunes, que é o tutor dos cursos da área. Pessoal, muito obrigado. Vamos manter esse assunto aí para uma próxima conversa, que esse assunto desperta interesse em todo mundo e é legal, a gente vai longe, tá bem? Fiquem bem, acessem uninter.com, vejam os nossos cursos de pós e graduação e venham estudar com a gente.